Eu escrevi hoje um texto na Folha que se chama Mas cadê o centro? Né? Nós vamos para o item 3 da pauta. Mas cadê o centro? Porque está todo mundo assim, contra a polarização. Não podemos ter polarização. Não podemos ter polarização. Não, eu também acho que a polarização, como estão tentando construir por aí, não é boa. Agora, também, nós até brincamos aqui, né, Fábio, Sim. antes de sair essa coluna, sobre as máximas do futebol. Como é que é mesmo? Quem não se desloca não recebe. Quem não se desloca não recebe. Não claro, é isso? Lógico. E como é que tem uma outra, tem uma segunda. Quem não se desloca não recebe e quem perde tem preferência. Sem dúvida. Como é que é? Quem perde tem preferência. Quem perde tem preferência. A bola, então, quem não se desloca não recebe. Né? Tá lá o lateral correndo, ou desloca alguém pelo meio, vai indo, corre lá para receber a bola. Né? E se você é o cara que decide, pede a bola, bate no peito. A gente conhece esse gesto, né? O cara bate no peito, tipo, passa para mim, eu vou resolver. Né? Claro, às vezes o cara pede, manda lá pro... O Flávio Rangel, o diretor de teatro, já morto, tinha uma expressão que ele usava muito para caracterizar ali o fim da ditadura, que era aquele meio zagueiro de fazenda que dizia assim, qualquer falta dizia, deixa que eu chuto, né? E chutava a bola pro mato. Claro, tem às vezes o cara grosso, né? Mas também na política, quem não se desloca não recebe, né? E se não pede, acaba não tendo a preferência. Tem que pedir, tem que querer também, né? Porque o centro não é assim um troço, não, é uma abstração, eu até brinquei aqui, sem qualquer intenção desrespeitosa, você está num centro espírita que recebe mensagens ali, aí de repente vem a entidade, o espírito e diz, tem a dizer o quê? Nada. Só vim aqui porque eu estava aborrecido lá onde eu estava. Tem que dizer que veio. Eu vou, daqui a pouquinho, ler a minha coluna, a título quase de um editorial, porque acho que ela ficou redonda, né? Às vezes eu acho... Colunistas às vezes acertam. Né? E acho que ela foi ao ponto. Mas antes tem um evento, tem algo que aconteceu, né? De que nós vamos falar aí. O que é? Vamos lá. Começou a circular, sim, Reinaldo, começou a circular na internet, nas mídias sociais, hoje, um vídeo de aproximadamente 2 minutos que defende o centro, justamente, na política. A peça não cita nenhum partido, nem liderança, mas, segundo informa a Folha de São Paulo, foi feita por uma iniciativa conjunta de DEM, PP, PL, PRB, PSD, MDB, Avante e Solidariedade. No vídeo, um narrador diz que o centro é equilíbrio e solução para os problemas. Na sequência, aparecem trechos de discursos raivosos de Donald Trump e Hugo Chávez, numa tentativa de criticar os extremos. O filme termina com um logo que diz o seguinte nele: Centro, o Brasil em movimento. A gente separou um trechinho dessa campanha, a gente pode dizer assim. Vamos ver. O centro não é ausência de posições, é ausência de preconceitos. E por não ter preconceitos, o centro não se importa de onde uma ideia vem, mas para onde essa ideia leva. O centro busca ser um ponto de equilíbrio num país dividido, busca somar as partes para formar um todo. Ocupar os extremos é mais confortável do que ter que dialogar e aceitar as diferenças. Olha, eu diria, não há como discordar dessas premissas. Não é? Até uma frase latina conhecida que é no meio está a virtude. Quer dizer, a virtude está justamente em você se separar dos extremos. A questão é quando que o extremo, o que é o extremo, quando o extremo está caracterizado ou não. De saída, deixa eu dizer uma coisa, algo dessa importância, se eu tenho um grupo de partidos, DEM, PP, PL, PRB, PSD, MDB, Avante, Solidariedade, que vão fazer um manifesto sobre o centro, eu acho que isso requereria um pouco mais de propaganda e de organização, inclusive na internet, para que a coisa tivesse um maior impacto já na largada. Então, de imediato,
Essas pessoas precisam se organizar melhor nas redes sociais para que isso tenha mais impacto. O vídeo dá a entender que essa é a primeira iniciativa de coisas que virão por aí, na área do centro. Eu diria, tomara que sim, mas eu vou aqui pedir a licença para vocês para ler a minha coluna na Folha, porque eu acho que tem algumas coisas importantes, então, que esse tal centro tem de mirar e em que esse tal centro tem de pensar. Vamos lá. Estamos vivendo um Pirandello ao contrário no Brasil. O autor italiano criou 6 personagens à procura de um autor. Aliás, eu nunca assisti a apresentação da peça, mas o texto é delicioso. Eu recomendo que vocês leiam vivamente. Basicamente, um encenador está fazendo ali, está ensaiando a sua peça, e chegam personagens, elas são personagens, mas elas não têm autor, e elas querem participar, né? 6 personagens à procura de um autor. Eu nunca vi a encenação da peça, o texto é uma delícia. Por aqui temos 6 autores à procura de uma personagem. O texto é uma porcaria, por enquanto. Faço a inversão exata para apelar a alguma graça. Na verdade, não são 6, mas são 600. Tem uns 600 autores, 600 colunistas pedindo o centro, contra os extremos. Ok? Eu ando fugindo de textos que tratam da necessidade de um centro. Virou conversa de quem busca o selo de qualidade de analista neutro, que rejeita os extremos, nem Bolsonaro nem Lula. Como nenhum nem outro tiraniza o meu pensamento, e não tiranizam mesmo, por intermédio do amor ou do ódio, não são medidas da minha neutralidade. Essa busca virou uma espécie de angústia. Eu não misturo política com sentimentos. Eu estou atento àquilo que as pessoas dizem, fazem, falam, enfim, né? Propõem, pregam. Andam à espera do Godot centrista. Aqui eu cito uma outra peça esperando o Godot do Beckett. Andam à espera do Godot centrista. Que as personagens que postulam esse lugar se apresentem para o debate público. Com quem eu falo? Quem se apresenta como esse Tertius, essa terceira força, com aspirações superiores, distante do mundo real, onde pulsam bolsonaristas e lulistas? Eu quero me apresentar a esse líder. Quem é esse líder? Onde está? Eu anuncio que sou uma pessoa boa e sensata, a exemplo de outros que olham para o céu em busca de discos voadores da conciliação. Mas eu estou preso à terra. A propósito, qual foi o extremismo vocalizado por Lula até agora? Prestem atenção nisso aqui. Eu discordei de quase tudo do que consegui entender do discurso de Lula sobre economia. Mas aquilo foi fala de um extremista? As pessoas não estão ligando o nome à coisa. Pode ter sido tudo, extremista não foi. Quem quer se tornar liderança política tem de se apresentar para o debate. Quantos dos candidatos a candidato do centro afrontam Bolsonaro e sua tropa reagindo aos ataques que fazem a valores civilizatórios? Quando Paulo Guedes quer meter gastos com inativos no mínimo constitucional previsto para a saúde e educação, ou garfar 7,5% do seguro-desemprego, onde estão os não extremistas? Mudando a entonação, onde estão os não extremistas? Tomando chá de camomila diante da proposta inédita de taxar as grandes pobrezas? Que eu já ouvi falar em taxar as grandes fortunas, as grandes pobrezas. Lula deixou a cadeia há 14 dias e, de fato, já polarizou com Bolsonaro, levando o presidente a rever os planos de Guedes para a reforma administrativa. Notem, eu não estou fazendo juízo de valor. Percebam, eu estou sendo aqui maquiavélico, não no sentido que se emprega por aí de gente malvadinha. Estou sendo maquiavélico no sentido de pensar a política como uma expressão da materialidade da sociedade e como um jogo de forças. Que é o que é. De forças organizadas, né? Não é de força bruta. O petista forçou o governo a recuar na reforma administrativa só porque falou alguma coisa. A política rejeita o vácuo. E já deu para perceber o sentido do discurso do ex-presidente no evento A Vida em Recife no último 17, domingo.
Disse ele: eu estou vendo os ataques aos LGBTs, aos negros, aos índios. Eu estou vendo o crescimento da violência bárbara contra as mulheres brasileiras. Estou vendo os salários desaparecendo, a aposentadoria ficar cada vez mais distante do trabalhador. Eu estou vendo que nós estamos com dificuldades de reagir. Vou dedicar cada minuto da vida para libertar o país dessa quadrilha de milicianos que tomou conta do poder. Fecha aspas. Aí observo eu. Você pode não gostar dos nomes que ele escolheu, mas ele escolheu os nomes. Então, é preciso que venha o centro e as pessoas de centro e escolham os nomes, e deem os nomes, e participem do debate. Como se percebe, Lula tentará sim organizar a resistência aos, digamos, valores espirituais do poder de turno, buscando reunir as várias reações identitárias, aquele padrão que o bolsonarismo julga ser a normalidade, composto, segundo o manifesto da Aliança pelo Brasil, pelos homens de bem. Então, o Lula vai tentar pegar as minorias, o que eu chamo das reações identitárias, diante de um governo que diz: somos o governo dos homens de bem, da família, do não sei o quê, excluindo essas minorias. Isso é claro no texto. Mas vai também investir, o Lula, no descontentamento dos que se opõem às reformas e falar aqueles que, por ora, não estão contemplados nos planos de Guedes e Bolsonaro. Os pobres. Note, há uma recuperação na economia, nós vamos falar daqui a pouco. Mas também é consenso, quem acompanha os números, que é preciso pensar algumas coisas no curto prazo que até agora não estão pensadas. A política também vive da exploração das insatisfações. Aliás, ela vive principalmente da exploração das insatisfações. É do jogo. Leio na coluna de Solange Zrur, nesta Folha, afinal minha coluna sai na Folha, que, aspas, quem ganha salário mínimo hoje no país não é pobre. E ela acrescentou: essa é a realidade, infelizmente. Segundo o IBGE, os 10% da população mais pobres detinham no ano passado 0,8% da massa de rendimentos, enquanto os 10% mais ricos concentravam 43,1%. Eis outra realidade. Infelizmente, a política consiste em superar o lamento passivo. Dá para saber mais ou menos o diagnóstico da esquerda, e se deve incluir aí Ciro Gomes no grupo, a despeito das divergências. A extrema-direita que está no poder vem demonstrando na prática o que quer, mas e aquele que aspira à virtude do meio? Que resposta tem a dar aos não pobres do salário mínimo? Eu entendi, a economista diz, quando ela diz quem ganha salário mínimo hoje no Brasil não é pobre, é porque ela está falando que tem muita gente com rendimento inferior ao salário mínimo. Infelizmente. Que resposta tem a dar aos não pobres do salário mínimo, aos desempregados tributáveis e aquela polarização perversa de desiguais? Acho que se pode chamar assim, encontrada pelo IBGE. Porque esse negócio de que a desigualdade não tem importância, hoje, os próprios economistas liberais já reviram, já há tempos os economistas liberais reviram essa posição. Porque a desigualdade implica desigualdade de posições e de poder político na sociedade. E por isso, estas desigualdades vão ser eternizadas. E uma hora, a coisa não dá certo. Vejam o caso do Chile. Por enquanto, há 600 autores à procura de uma personagem, ou de personagens, mas de uma personagem, escrevi eu, que se nega a baixar no centro. Então, eu sim acho que o centro, em qualquer país, o centro é importante. O centro político. Se vocês notarem, as boas democracias do mundo, elas são bipolares. Elas têm um partido mais à direita e um partido mais à esquerda que governa. O bipartidarismo governa boa parte do mundo. Quando surge terceira força, tem uma certa dificuldade, às vezes dá certo, mas geralmente surge na crise.
Agora, mesmo assim, os governos que acabam sendo virtuosos são aqueles que são governados, digamos, em sendo um governo de um partido mais à esquerda, são aqueles que são governados pela direita do partido de esquerda. Ou pela esquerda do partido de direita. Entenderam? E isso faz, então, com que a gente tenha uma espécie de centro ideológico. Agora, aqui se está falando num país que tem esse multipartidarismo excessivo, né? Obviamente excessivo, que agora está se criando um outro partido, né? Se fala, então, de consolidar um centro distante, né, dos extremismos ideológicos. É claro que ninguém em sã consciência pode achar que isso é ruim. Agora, é preciso que isso seja um conteúdo que não seja apenas reativo e que se afirme apenas pela negatividade. Isto é, eu sou o centro porque eu não gosto disso, daquilo do Bolsonaro. Então eu sou centro. E eu não gosto dessas coisas da extrema-direita. Eu sou centro porque eu não gosto disso, daquilo do PT. Então eu sou centro pelo não. É preciso que nós comecemos a nos dar conta de que o centro também se dá pelo sim. Qual é a assertividade? Quais são as políticas, neste sentido particular, afirmativas que o centro propõe? Né? Acho ótimo que essas coisas estejam acontecendo. Agora, é preciso ir um pouco além disso.